noite, saúde a todos os congressistas por parte do Senhor. Amém. Irmãos, pode sentar. Muito bom nós estarmos aqui nesse 8º Congresso da Unimobrarte, na primeira região. Segunda vez que eu estou presente, né, e estou feliz porque nós já ouvimos a voz do Senhor aqui nesse lugar. E o Senhor tem coisas muito boas para cada um de nós. Nessa manhã, nós vimos o Senhor usar o seu ungido. É engraçado que pouco tempo antes, o pastor Misai, falando sobre o tempo intertestamental, ele dizendo que o Senhor, mesmo nesse período, sem termos nada escrito, o Senhor não deixou de fazer a sua obra, o Senhor não deixou de falar, e nós vemos o Senhor falar para nós todos os dias, todos os dias. Basta nós abrirmos os nossos ouvidos para querermos ouvir a voz de Deus. E nessa manhã nós ouvimos a voz de Deus aqui neste lugar. E o pastor Márcio falou sobre o tema desse congresso é jovens, preparai-vos para a velhice e para a morte. E o pastor Márcio ele falou sobre o preparo para a velhice. Ele trouxe as crianças aqui, mostrou o passado da mocidade, trouxe os casados e mostrou o futuro. E o Senhor usou grandemente para falar sobre a velhice. E eu queria falar hoje, como o tema é preparar para a velhice e para a morte, ele falou sobre a velhice. Eu quero falar sobre preparar-se para a morte. É ruim, pesado, falar sobre morte, mas é a realidade. É a realidade, a certeza que todos nós que estamos vivos temos. E se Jesus não voltar e não formos transformados, nós iremos morrer. E como se preparar para a morte? Se preparar para a morte é você fazer um plano funerário, pagar todo mês, para quando você morrer, ninguém ter trabalho, de gastar dinheiro, de fazer o sepultamento. Não. Preparar-se para a morte, é algo muito maior do que isto. Porque quem escreveu esse texto foi Salomão, segundo o que a gente sabe. E pelo que a gente entende, Salomão escreveu esse livro do Eclesiastes já na sua velhice. Pelos livros que nós lemos de Salomão, talvez Salomão escreveu Cantares quando era mais novo, que ele fala sobre amores, sobre namoro. Depois o livro de Provérbios, já talvez numa meia-idade, onde ele já estava mais maduro, ele fala sobre a sabedoria, sobre as coisas da vida. E Eclesiastes ele fala sobre, ele toma um tom melancólico na sua escrita, ele começa a se lamentar sobre tudo que ele fez e mostrar que tudo que ele havia feito era vaidade. E no final do capítulo 12 ele descreve que o homem, quando jovem, deve se preparar, porque a velhice ela há de chegar e a morte também. Aí nesse texto ele fala ele fala de modo figurado sobre a velhice, quando a gente lê o texto, escureceu o sol, a lua,
não tornar vir nuvens e cessar os roedores, os homens fortes da casa enfraquecerem. Ele está falando dos olhos, dos ouvidos, dos dentes, dos braços e dos pés. E no final ele termina falando sobre a morte. E como também o que está no alto, o velho espanto, o caminho, florescer amendoeiro, o gafanhoto for um peso, pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que quebre a cadeia e se despedace o copo de ouro, se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, e o deu. Vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Mas como se preparar para a morte? Já pensou? Ninguém para pensar nisso. Eu sinceramente penso pouco sobre isso. Eu não quero morrer agora. Mas já pensou que quando você ficar velho, mocidade, e que você partir dessa vida, qual será o que escreverão sobre você? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, para as gerações futuras que virão? Que eles vão dizer sobre você? Sabe, preparar-se para a velhice, nós ouvimos hoje que Deus tem requerido de nós como nós devemos fazer, como nós devemos proceder, para que lá na frente não nos arrependamos de algo que nós fizemos lá atrás. E o dia que a velhice passar e a morte chegar, essa história de cada um de nós, ela há de ser contada. Isso é um fato. É um fato. Vou mostrar para vocês a história de dois homens que me chamam a atenção, que são netos do homem que escreveu esse texto, Salomão. São netos mais para frente, mais que tataraneto. O primeiro homem que eu quero falar é sobre Jeorão. O rei Jeorão, filho de Josafá. Josafá, pelo que a gente conhece, um rei bom, temente a Deus, fiel, toda a sua trajetória. E de repente um dia o rei Josafá morre. O rei Josafá, ele morre. E a Bíblia nos fala que dormiu Josafá com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azariel, Micael, Cefatias, e todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhe deu muitos dons de prata, de ouro, de coisas preciosíssimas, como cidade forte em Judá. Porém o reino deu a Jeorão quando era primogênito. É um homem de privilégios, era o mais velho, filho de Josafá, e tinha mais irmãos, mas porém quando Josafá morre, Josafá pega o reino e dá a Jeorão. Ele tem o exemplo do pai. O pai foi um homem bom, um homem temente a Deus, um homem fiel, um homem que nós vimos a linha. Mas de repente esse homem chamado Jeorão, ele muda, ele não consegue seguir os passos de seu pai, ele não consegue seguir a história que o seu pai fez. E eu não vou me alongar muito na história de Jeorão. Enfim, a história de Jeorão é contada num só capítulo. Não dá nem para contar 2 capítulos da vida de Jeorão. Um capítulo só resume a vida dele. O homem casa-se com a filha de Acabe, ele fecha as portas da casa de Deus, ele adora os ídolos que Acabe adorava, e faz tudo quanto os reis de Israel fizeram de ruim, ele também fez.
E depois de algum tempo, o Senhor envia um recado por Elias a Jorão, e o Senhor disse: olha, eu te ferirei com um grande flagelo, e o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e as tuas fazendas, e tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que saiam das tuas entranhas, por causa da tua enfermidade dia após dia. E aí o Senhor apertou inimigos contra Jorão. Jorão ficou doente, e de repente as entranhas de Jorão saem e Jorão morre. Aí no último versículo da história de Jorão, para resumir a história dele, o último versículo consegue resumir toda a história da vida de Jorão. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades. Olha como resume o último versículo, a última frase da vida de Jorão. Com 32 anos começou a reinar, reinou 8 anos e morreu, e foi-se sem de si deixar saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Que história, que história desse homem, que se resume num só versículo, numa só frase. Depois de algum tempo, 5 gerações depois, contei, nasce um outro rei, talvez, eu acho que tataraneto de Jorão, e ele começa a reinar. E a história desse homem, que se chama Ezequias, ela é um pouco diferente de Jorão. Jorão tinha um pai que era bom, e ele entra por um caminho mau. Ezequias tinha um pai mau, porém ele não segue o caminho de seu pai. Ele viu o que aconteceu com o seu pai, a trajetória, por qual caminho ele andou, qual foi o fim do seu pai. Então ele resolve mudar todo o rumo da história de sua vida e diz: eu vou servir o Senhor. E Ezequias começa a servir ao Senhor, e abre o templo, estabelece o culto, e faz a Páscoa, e faz um monte de coisas boas para o Senhor. E quando ele chega na sua velhice, o Senhor usa Isaías e fala: você vai morrer. Mas olha a diferença de um para o outro. Ele tem um saldo com Deus, porque nos dias da sua mocidade ele se lembrou do seu Criador. Então quando Isaías fala para ele: você vai morrer, ele vira o seu rosto para o canto: Senhor, mas quando eu fui jovem eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fui um rei, poxa, eu procurei seguir os teus caminhos. E antes de Isaías sair, o Senhor manda Isaías voltar e diz: olha, vou dar mais 15 anos de vida para Ezequias. Diz a ele que eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. Então Isaías chega e diz, e ele vive os seus 15 anos, e eu resumo a história de Ezequias também numa única frase, num único versículo. Último versículo, da história de Ezequias. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. Olha a diferença da história de um para o outro. Isso é o se preparar para a morte. A história que um seguiu e a história que o outro seguiu. Um estava escrito na lápide dele: olha, nem saudade ele vai deixar. Ninguém quer lembrar de Jorão. Ninguém sentiu a morte dele, talvez ninguém tenha chorado. Mas o outro não. O outro foi sepultado no mais alto dos sepulcros de Davi, e o povo honrou até na sua morte.
porque reconheceu que ele foi um homem de Deus. E você, jovem, você tem procurado ser um homem e uma mulher de Deus? Qual a história que você está escrevendo da sua vida? É apenas um capítulo como Georão? Ou é diversos capítulos como Ezequias? Qual é a última frase que você quer que seja escrita na sua história? E foi-se sem deixar saudade, ou que você foi honrado por aqueles que o sepultaram? Nós escrevemos a nossa história. Nós escrevemos a nossa história. Hoje é a nossa vez. É tão bom nós pararmos e lembrarmos de homens de Deus e mulheres de Deus que Deus já usou nessa obra. Pastor Jair foi para o Senhor, eu tinha acho que 6 anos de idade. Hoje eu tenho 26, há 20 anos atrás. Eu jamais imaginaria subir num lugar onde o pastor Jair pregava com toda a autoridade. Mas o homem de Deus se foi e deixou lições para mim e para você. Irmão Ananias se foi e deixou lições para mim e para você. Pastor Valdir de Carvalho, pastor Genésio Fuli, pastor Genésio Diniz e tantos outros homens de Deus. E eles já se foram e deixaram a sua história escrita. E hoje é a minha vez de contar a minha história. Hoje é a sua vez de você contar a sua história. E o que você quer que seja contado da sua vez? Aí me faz lembrar de uma experiência que eu até já contei, mas vale lembrar. Eu tinha 12 anos de idade quando eu recebi a notícia: minha mãe faleceu. Notícia triste, momento triste nas nossas vidas. E eu naquele momento de desespero, um monte de irmão, eu era um dos mais velhos. Eu me ajoelhei na minha cama e perguntei ao Senhor: Senhor, o que será de nós? E nesse exato momento, quando eu só fiz essa pergunta e eu abri a Bíblia, o Senhor falou para mim, Eclesiastes capítulo 9. Goza a vida, vai pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. E o Senhor falou para mim naquele momento: a vez da sua mãe passou, agora é a sua vez. E eu me levantei e entendi que o Senhor queria algo de mim, porque a missão dela estava cumprida. Ela teve os 12 filhos dela, ela ensinou o que tinha que ensinar para cada um de nós. Mas o Senhor disse para mim: nunca falte óleo sobre a tua cabeça, e que em todo tempo as suas vestes sejam alvas. Tudo que vier à tua mão, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura não tem nada. Faze-o. Hoje é o nosso dia de contar a nossa história, e como você tem contado a sua história. Como você tem contado a sua história? Vamos contar a nossa história de forma positiva, para quando partirmos dessa vida, que na nossa morte as pessoas se lembrem: não, ele foi um homem de Deus, ela foi uma mulher de Deus. E além disso, e além da história, muito além da história, que é mais principal ainda, a história que contarem de mim, que não importa muito, é o pós-morte. Porque nossa vida não acaba aqui. Aqui é um momento passageiro. A minha vida é lá em cima. Lá, é lá que eu tenho que juntar o meu tesouro. Como uma vez o Senhor Jesus Cristo contando uma parábola de um homem rico que tinha muitos bens e muitas coisas, e ele
disse: eu não consigo juntar tudo que eu tenho nos meus celeiros, são pequenos, eu vou aumentar os meus celeiros, e aí eu vou conseguir juntar tudo. Então, quando ele construiu, derrubou os celeiros que ele tinha e construiu novos, então ele disse: a minha alma pode agora descansar e gozar os bens que eu tenho. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o homem que junta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. E nesse mesmo capítulo, mais um pouco abaixo, o Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ajuntai tesouro nos céus, onde a traça não rói, onde o ladrão não rouba. É lá que nós temos que juntar o nosso tesouro. O que vier à sua mão para fazer hoje, faça-o conforme as suas forças. Faça para Deus. Ajunte tesouro nos céus, porque lá é o nosso lugar. Quando nós partimos dessa vida, lá nós teremos uma vida eterna com Jesus Cristo. E se você partir hoje, o que você tem nos céus? Quando chegar a tua vez, o que você já juntou? Vamos pensar nisso. Tudo neste mundo é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu se arrumar, eu juntar riquezas, não que eu não tenha que fazer isso, tá? Faça, pensando sempre no Senhor, porque isso tudo fica quando nós partirmos. Isso tudo fica quando nós partirmos, No final ele diz assim: e no demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda obra, até tudo que está encoberto, seja bom ou seja mau. Jovem, prepara para a velhice e para a morte, porque quando chegar na morte, Ele vai trazer juízo, o que é bom e o que é mau. Aquilo que você fez à vista dos outros, aquilo que você fez encoberto, Ele vai julgar. Que nós paramos e refletamos nessa palavra, de Salomão, que foi um homem sábio, que parou e que pensou e que escreveu. Para e pensa. O que você quer lá na eternidade? O que você quer lá? Qual o legado que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos, para as gerações futuras, assim como outros homens de Deus deixaram para nós? Vocês querem que diga para você, aquele foi somente mais um que passou por aí. Você quer que outros digam: ali passou um homem de Deus, ali passou uma mulher de Deus. Hoje é a minha vez, e eu quero, e eu faço esforço, não que eu sou bom, não que eu sou melhor, mas todos os dias eu luto contra as minhas fraquezas, luto contra a minha carne, para que um dia que eu partir, as pessoas olhem e digam: ele foi o homem de Deus. E que você também pense nisso, que você também queira que esse seja o seu final, o último escrito da sua história. Qual será o último escrito? E ele foi sepultado nos mais altos da sepultura de Davi, e foi honrado até na sua morte. E que Deus vos abençoe.